Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um podcast da DBC. Me chamo Hélio Luna e serei seu host hoje. Hoje iremos falar sobre Salesforce. Como co-host, temos um amigo aqui que vocês já conhecem. Temos o Glauber. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Glauber, trabalho na DVC já há um tempinho e sou tech lead aqui dentro. Também então, estamos recebendo aqui Renan Mussato. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Sou o Renan, trabalho aqui na DBC já há um ano e atualmente eu sou o Tech Lead aqui da área de Salesforce. Também estamos com Johan Matheus. Boa noite, pessoal. Meu nome é Johan. Não trabalho na DBC, trabalho na CSP Tech. Também trabalho com Salesforce, sou desenvolvedor. E nosso último convidado, Guilherme Liso. Opa, boa noite, pessoal. Sou o Guilherme, eu sou da Backloggers, atuo como desenvolvedor Salesforce. Legal, e para iniciar nosso bate-papo aqui sobre Salesforce, a gente pode iniciar com uma pergunta básica, né? Para quem ainda não conhece, dos nossos ouvintes, o que exatamente é Salesforce, né? O Salesforce, quem pode responder para a gente? Olha, Salesforce, para quem não conhece, é um programa voltado mais para que a gente conhece como CRM. Então, significa basicamente um Customer Relationship Management. Então, a gente trabalha numa área de customização de relação do nosso cliente, né? É um programa que ele é voltado para muitos tipos de negócios diferentes. Ele é atualmente hoje o maior CRM do mundo, o número um em vendas e maior de faturamento, chegando aí a quase a 5, 6 bilhões de dólares de faturamento. Então, a gente está falando de um programinha aí que ele consegue controlar a questão de leads dos nossos clientes, manejando o principal fonte de renda hoje dos mercados, né? Que é o quanto a gente consegue se dedicar para o nosso cliente. Então, quanto mais a gente conseguir se dedicar para ele, conhecer ele, entender as suas necessidades, a gente consegue oferecer o melhor produto ou o melhor serviço e de diferentes maneiras, trabalhando nas áreas de customização, utilizando bastante desenvolvimento aplicado, tanto na parte de front, onde a gente vai trabalhar ali questões na nossa Santíssima Trindade de CSS, HTML, JavaScript, aonde a gente consegue performar dentro de uma área de Angular, React, bastante, e também na parte do back-end, né? Onde a gente trabalha ali com Apex, que é uma linguagem fundamentada em princípios de Java e princípios de Python. E a gente usa um banco de dados orientado também, SOQL, SQL para fazer buscas, enfim, uma infinidade de coisas, além da gente poder falar também uma parte de administração com outras ferramentas de potencialização do nosso cliente. Mas o Salesforce é isso, só isso, na verdade. Opa, legal. É, já que ele é o primeiro, né? Você comentou que ele é o primeiro, tá no topo hoje do CRM ali. O que é que faz ele se diferenciar tanto dos outros CRMs, além do que você já citou? O que você me diria que é o diferencial primordial dele, assim, para se diferenciar? É, o Salesforce, quando ele surgiu, ele teve uma ideia diferente dos outros CRMs, que ele teve uma visão de 360, que é até se você entrar no site, eles compartilham bastante isso, né? 360 graus. O que que isso quer dizer? Eu não sei aqui o período que vocês trabalham na área de TI. Eu já trabalho com TI já há mais de 15 anos, então quando eu comecei a trabalhar dentro dessa área de TI, e principalmente no começo, a área de suporte, né, que era de sustentação que todo mundo inicia praticamente, você via nas empresas uma gestão onde pessoas utilizavam muitos programas diferentes. Tinha um programa específico para a área de estoque, um programa específico para uma área de gestão de vendas, um outro programa para um comercial. Aí tinha aquele financeiro, que era um período pterodático, que usava o Excel para fazer o controle de toda a demanda. Então você tinha que aprender um pouco de C++. Tudo você precisava conduzir. O que que a Salesforce falou? Vamos criar um programa onde a gente consegue alocar todas as modalidades da empresa e a gente vai fazer com que essa empresa consiga visualizar os dados dela em tempo real. E não só isso.
Ao invés da gente gastar, fazer um custo alto dessa empresa, para ela conseguir gastar em um sistema de banco de dados, né? Não sei se vocês já trabalharam aqui naquela parte de operação de dados, onde você tinha que entrar naquela salinha menos 30 graus, e aí sempre o garoto do TI ficava resfriado o dia inteiro, porque tinha que ficar lá com uma blusa gigantesca, cuidando dos servidores. A Salesforce falou: a gente vai trazer uma nova tecnologia para esse mundo, que é uma tecnologia em nuvem. Então a gente consegue armazenar os nossos dados em nuvem, os usuários não precisam fazer um alto investimento, eles só precisam pagar a nossa licença e a gente cuida de todo o resto. Aí esse foi o boom necessário, assim. A gente está falando disso em 2006, que foi quando a Salesforce estourou no mercado mesmo. Acho que complementando, né, com o que o Renan comentou da parte que a Salesforce ela atende não só um ramo da empresa, né, não só um departamento, com o tempo que ela foi evoluindo e se aperfeiçoando, ela foi trazendo para baixo dela nuvens diferentes. Então, a gente pode chegar nessa conversa de que a Salesforce atende, por exemplo, a nuvem focada em vendas, uma nuvem focada em serviços, uma nuvem focada no financeiro. Então, você tem a base do CRM, que é a Salesforce, e você pode ir agregando módulos nela, vamos dizer, que vai gerar mais retorno para o cliente, né? Você vai conseguir cuidar dele de uma forma específica, de uma forma melhor, né? O setor financeiro tem várias ferramentas ali para ajudar, sempre com a parte de customização, mas ela já traz um embasamento bem grande para cada nuvem. Então aí fica a critério de quem for implantar, né? Das empresas que forem fazer a implantação de ajustar os pormenores, a regra de negócio do cliente para colocar dentro do sistema e viver a realidade da melhor forma possível. Boa. Você começou a falar ali um pouquinho do que ele começa desde o início com a parte do curso, como tem dashboards, como tem em vários tipos de clientes onde você consegue estar implantando o Salesforce. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre para quem é o Salesforce. Para quem é? Ele tem uma gama de ferramentas do que ele oferece. Ele está em primeiro hoje, como foi falado pelo Renan. Mas o que ele oferece? É, é, só consigo oferecer isso para empresas grandes, para empresas pequenas eu também consigo estar oferecendo? Quem é o público-alvo da Salesforce? É todas as empresas? Olha, todas as empresas, se me permite esse gap aí para falar, né? Todas as empresas podem ser beneficiadas, né? Porque, na verdade, todo mundo precisa de uma organização de dados, precisa de uma melhor relação com o cliente. E é isso que o Salesforce traz. Então, não importa se é um cliente grande ou pequeno nesse caso. A Salesforce, ela não visualiza os aportes de VIP dela, de clientes gigantes, né? Ela tem sim interesse em percorrer grande parte desses clientes. Inclusive a DBC trabalha com um dos maiores clientes da América Latina em Salesforce, que é a Globo.com, que é um dos nossos clientes aqui hoje. A gente opera para eles também. Então, mas ao mesmo tempo, a Salesforce ela consegue adentrar qualquer tipo de mercado necessário que entenda que é preciso um olhar mais atencioso ao seu cliente. Então a gente consegue atender demandas de mercado gigantescas, como a própria DBC, uma grande consultoria que atende muitas empresas, até o mercadinho do seu Joaquim, que vai fazer ali a montagem de estoque, que vai ter uma customização de uma relação. A Salesforce, ela tem um atendimento muito diferenciado comparado com as outras empresas, porque ela consegue dar a mesma atenção direcionada hoje para um cliente grande para um cliente pequeno. Mas tem sempre um lado diferente da moeda, né? Porque quando a gente se trata hoje de tecnologia, e a gente está falando de uma tecnologia de ponta de mercado, o primeiro CRM do mundo,
a gente está falando de uma tecnologia que ela é constantemente atualizada, e aqui, como todo mundo desenvolve, sabe o preço disso, tem uma mão de obra, um preço intelectual muito forte em volta disso. Então, a gente tem sprints de atualização no Salesforce a cada 3 meses, por exemplo. E aí, ferramentas se desatualizam e outras ferramentas são atualizadas. Podem surgir no mercado com novas funcionalidades ali dentro, né? Imagina o preço disso para o seu Joaquim manter essa informação, né, constantemente lá dentro, com seus dados alocados. E às vezes a gente nem está falando de um preço muito grande, assim. Hoje eu acho que a licença mais barata da Salesforce deve custar aí em média de uns US$ 30 a US$ 50, assim, mensais, para ele ter acesso e ele conseguir fazer essa produção, né? Talvez não seja o investimento necessário, né, naquele momento. Então, enquanto outras empresas, Big Techs, operam com mais de 5.000 licenças, né? A gente está falando ali. Então, só de investimento ali que ele está aplicando na Salesforce é gigantesco, né? Agora, o interessante é levantar uma pauta já. Por que que as empresas, então, investem na Salesforce, sendo que o custo dela é tão alto, né? Alguém sabe me dizer? Eu acredito que Pelo seja pelo que ela oferece, né? Pode ser o retorno que ela dá, né? Seria mais ou menos isso? É, exatamente, né? Ela oferece para o cliente, hoje, uma empresa, para ela se tornar uma empresa de ponta, ela precisa investir em tecnologia. É o principal approach dela. Então, as grandes big techs, elas investem na propensão de tecnologia, né? A gente vê não só isso, a gente vê uma preocupação em manter essa tecnologia também. Então, a gente tem big techs gigantescas como outras empresas, como a gente está falando de Google, a gente está falando de Amazon, a gente está falando de propriamente empresas que mantêm a sua IA e que já mantêm até mesmo um custo de energia para manter a IA. Então, eles têm campos eólicos, campos solares, eles têm diversas informações de tecnologia para manter a própria tecnologia deles, porque eles sabem que é um custo altíssimo isso, né? A Salesforce, ela consegue atingir diretamente a moeda principal do mercado, que atinge em qualquer ramo da empresa, que é você, o cliente. Então, enquanto seu cliente ele estiver satisfeito ali dentro, você tem um avanço significativo de mercado dentro da sua empresa, assim. Empresas que investem no Salesforce têm um rendimento e investimento cerca de 5 vezes maior, se for bem trabalhado com profissionais ali dentro. Porque você tem um controle de lead, né? E você tem, não só isso, como a gente já deu aporte também, você tem um investimento dentro de infra, onde você não vai ter o trabalho e a preocupação de estar cuidando constantemente disso, né? Hoje, se você fizer uma pesquisa bem rápida e digitar no Google Trust Salesforce, você vai ver que as principais servidores que existem dentro do Salesforce hoje, né? E são gigantescos. Então, a gente está falando de uma rota operacional inteligente, controlada, que quando um servidor cai, ele já é automaticamente ligado para o servidor mais próximo da sua rota. Então, nesses 7 anos operando com o Salesforce, eu só vi ele cair 2 vezes. E aqui no Brasil, 2 vezes dessas culpas foram por causa da Globo. Posso dizer isso para vocês. Porque a Globo ela usa Salesforce para contabilizar o BBB. E aí Ah, imagina no dia de votação lá do Dourado, sabe-se lá quem recebeu milhões de votos, caiu várias vezes eles lá. não, super faz sentido. Super faz sentido. Eu acho que eu li que um case de sucesso com a Salesforce, eu acho que foi da Coca. A Coca usou para unificar o serviço de atendimento ao cliente dela, se eu não estou enganado. E daí falava que ela aumentou em 50% a questão da satisfação, porque centralizou tudo, ficou mais rápido e atendeu melhor. Glauber? Boa. É... Estão me vendo? Então, acho que estava mutado ainda. Hoje, para a gente usar Salesforce, é só pagar e começar a usar, né? Ou precisa fazer algo específico? Tem que ter uma implementação específica para minha empresa ou algo assim. Bom, normalmente você vai estar utilizando a Salesforce não diretamente com eles, né? Mas sim você vai utilizar ela
Você vai utilizar a Salesforce com a própria Salesforce, mas você vai adquirir ela sempre através de um parceiro, né? Então, uma empresa consultoria, ela pode te ajudar a dimensionar, né? Por exemplo, a questão das licenças, para que você vai querer utilizar o Salesforce, né? Qual é o teu objetivo? Ela normalmente que vai fazer esse meio de campo para ajustar da melhor forma possível o sistema com as tuas necessidades. E dessa forma, o usuário já vai poder começar a utilizar o sistema. Mas normalmente tem um intermediário no meio. O primeiro passo é sempre entender o que, que o cliente vai querer, né, para que você faça essa moldagem de acordo com as regras de negócio, né? Então, é uma plataforma completamente moldável às necessidades do cliente em si. Você pode, complementando o que é o que o pessoal falou, basicamente, você pode comprar o programa do zero, e aí você se arriscar com isso, ter sua equipe de desenvolvimento e suas aplicações, ou você vai em equipes especializadas que vão trabalhar já na customização que você precisa, baseado nisso. Mas a licença mesmo, você precisa comprar da própria Salesforce. Mas se eu quiser Tá. usar sem customização, preciso desse time ou não? Ou sempre eu tenho que ter alguma customização? Não há necessidade de sempre ter uma customização, né? A gente precisa entender o mercado do cliente. Tem vários cases básicos que a própria Salesforce já manda para que as pessoas consigam utilizar, mas aonde a brincadeira acontece mesmo e o que garante o nosso ganha-pão, graças a Deus, é porque os clientes precisam de necessidades diferentes e aí eles contratam o nosso protocolo ali, a nossa processo intelectual para a gente fazer a produção ali de acordo com a necessidade dele. É aí que a gente consegue fazer um universo tão misto, assim, diferente ali entre os Salesforce. Tá, eu ia fazer uma pergunta, mas o Glauber já complementou ela ali, né? Foi bom ponto. Já que a gente está indo um pouquinho para essa área, é, geralmente, vamos supor que eu sou dono de uma empresa, uma microempresa ali, já tenha um bom tempo consolidado ali, já que teria um custo alto para o mercadinho do Zé ali, que a gente deu exemplo lá atrás. Então, sou uma microempresa, caso eu quisesse formar profissionais para atuar com Salesforce na minha empresa, qual seria mais ou menos o caminho eu, como um dono de empresa, entraria, caso eu não quisesse a opção de fechar com uma empresa que já fornecesse, já tivesse o pessoal capacitado? Eu pergunto isso mais para a gente entender qual seria o caminho que os desenvolvedores ou quem tem interesse na área possa seguir, né? Para criar alguém do zero, você diz? E isso, um exemplo, eu quero treinar Certo. membros, pessoas formadas em TI em Salesforce. Eu sei que, como eu acho que foi o Renan que comentou, a linguagem dela é a Apex, eu acho que é assim. E Isso. daí, se teria um curso, se a Salesforce vende esse curso, se é uma certificação, ou se é estudar através da documentação deles, qual seria o passo a passo assim? Tem tudo isso que você citou, né? Primeiro passo que eles têm já é o Trailhead, que é a plataforma deles mesmo, onde já tem todas as instruções que você pode aprender desde o básico assim até ir avançando mais todas as clouds que eles possuem. E também tem a parte da certificação, né? Que é o que traz de mais valioso, né? Que as empresas, quando vão ver para contratação, para entender o que você realmente já sabe, o que você já passou ali. Então, tem todos esses caminhos que você falou. O Trailhead em si, ele já é bem explicativo, ele já te ensina bastante coisa. E se você está, como eu posso dizer, com sede de conhecimento, você pode até mesmo ver o Trailhead junto com vídeos, porque a gente também tem bastante vídeos no YouTube hoje em dia, onde já vai fazendo esse repasse do Trailhead. Eu só não recomendo que você veja a resposta de cara, porque senão você não está aprendendo, né? Dentro do Trailhead, você tem também é, tanto as nuvens, como o Guilherme comentou, mas você tem também os caminhos, né? Então você tem as trilhas que eles chamam lá dentro, direcionadas para quem é da parte administrativa do sistema. Então, por exemplo, criar uma criação de um usuário, uma criação de uma regra, então tudo isso partes mais administrativas. Você tem trilhas que são mais de desenvolvimento, então você vai aprender a linguagem,
ensina coisas básicas da linguagem, até coisas mais avançadas da própria Salesforce. Então, por exemplo, como o Renan tinha comentado, né, do HTML, do CSS e do JavaScript, a gente tem os componentes LWC, então, que utilizam o desenvolvimento front-end para criar componentes da plataforma. Então, tem todas as trilhas ali, desde o básico até o avançado. Também tem as trilhas das outras nuvens que o pessoal pode ir estudando e se aperfeiçoando. A Salesforce também disponibiliza orgs que são sandbox. Então, você vai poder aprender, treinar, fazer 1000 vezes, pode criar quantas orgs você quiser também, ela não tem limite de quantidade que você pode criar. É tudo para aprender e depois levar para a organização, é, a produção e as orgs não produtivas, que seria do cliente mesmo, né? Essas orgs não produtivas, como é que tu faz? Tem que ter um servidor que tu acessa para ter isso, ou tu consegue instalar na tua máquina, assim, para aprender? As do Trailhead, não, é só você, dentro do sistema lá do Trailhead, vamos dizer que você está na trilha de desenvolvimento lá e tem uma atividade que é para você criar uma classe, então você vai criar uma org e ela fica ali vinculada na tua conta do Trailhead. Vai estar lá no servidor da Salesforce, eles vão disponibilizar ela para você poder entrar e fazer o treinamento. O Red, então, é um Sim. E site que o, eu consigo aprender nele. Exatamente. Show. e o melhor de tudo, eles mesmos já corrigem se você acertou ou não, né? Então, pela própria plataforma, você já consegue saber se está indo pelo caminho certo. Eles usam um sistema de gamificação, né? Mas é que a gente tá falando bonitinho, mas qual nenhum desenvolvedor passou raiva com esse Trailhead aí, porque ele não corrigiu certo a sua lição aqui, que atira a primeira pedra nesse momento agora, cara. Porque o Já que tanto entramos de, nisso, de- né? Não, com certeza. Eu já vou puxar para vender o peixe também da DBC aqui com a gente, né? Porque a pergunta foi como que eu construiria uma equipe hoje de profissionais qualificados, né? E aí, o Trailhead ele é excelente para você começar, porque, como os nossos colegas eles disseram, é a própria plataforma querendo ensinar outras pessoas a usar o seu programa, né? O Salesforce tem uma das melhores documentações que eu já vi de programação por aí fora. Documentação afinca mesmo do que você pode utilizar, recursos, exemplos, aplicações e tudo mais. Mas os ensinamentos mesmo, acho que em qualquer área de desenvolvimento, né? Prática, os nossos abençoados indianos e chat GPT, né, para ajudar a gente ali a formular frases, a formular exercícios, a você trabalhar, né? Nunca confiar nos códigos que o chat GPT faz, porque a IA não é 100% inteligente ainda, então não sejam desenvolvedores funcionais, né? Utilizem o senso crítico que vocês vão construir para aplicar bons códigos utilizando o System Pattern Design, utilizando aplicações em blockchain. Então, tudo que a gente consegue utilizar desses recursos, né? Fazendo um bloco bem instaurado. Mas uma das melhores formas, que também é hoje a minha atuação na DBC, é ser instruído por profissionais qualificados, né? Eu trabalho como arquiteto, mas aqui na DBC eu trabalho como tech lead da trilha de um projeto que se chama Vencer, onde a gente forma profissionais nas áreas que eles decidem atuar, né? Tem tanto hoje como full stack, tem analista de dados, tem QA e tem a trilha de Salesforce, que é o que eu lido hoje e atuo com os profissionais. Então lá dentro você aprende desde o que é Salesforce, todos os componentes da administração, você aprende toda a parte de back-end, toda a parte de front-end ali também e a parte de IA hoje. Então você tem uma formação de um profissional extremamente qualificado nessa área para atuar com dev, com cases reais dos nossos clientes que a gente trabalha, com validação de clientes. Então, além da DBC, eu já fazia isso em outros lugares, assim, né? Que são os famosos bootcamps, treinamentos que a gente vai indo. Se eu pudesse orientar hoje as pessoas novas que estão começando, Trailhead é um bom começo, mas não se apeguem a ele, assim. A prática de realizar projetos pessoais, ela é muito maior
do que o Trailhead. Então, efetivamente aprender a desenvolver, você precisa errar muito, não ter medo de errar. Erra muito, porque um bom desenvolvedor ele já errou bastante, assim, a ponto dele saber os olhares para onde ele vai, saber quais acertos que ele vai ter, né? Se portar hoje com um processo não só de hard skills, mas principalmente de soft skills, né? Então, a gente está pensando aqui não só nos ensinos, mas também em devagar para uma pessoa o que ela mais quer, que é conseguir a primeira oportunidade, né? A gente tem uma bolha hoje no TI, que eu não sei se os demais sofreram isso. Eu acabei não sofrendo muito porque na época que eu comecei TI, ninguém queria trabalhar com TI ainda. Então eu dei sorte de estar nisso há um tempo já. Mas como eu instruí muitas pessoas que querem começar nessa área, ou que estão mudando de área, de outras profissões, é muito difícil romper essa bolha da primeira oportunidade. Porque se você for ver, a primeira oportunidade de Salesforce tem que ter 6 meses, sendo que é a sua primeira oportunidade. Você precisa ter 2 certificações, sendo que é a sua primeira oportunidade. Então, parece um deserto, né, dos profissionais ali que eles não conseguem galgar. Qual que é a melhor maneira de você ter uma oportunidade, então? É participar desses projetos de instrução, de bootcamp, porque depois que você está qualificado, normalmente você é oferecido para os parceiros, para outras empresas, né? Além de que você já vai estar um pouco na frente ali, porque se tiver bons profissionais te qualificando, você já tem um conhecimento meio que sólido e testado, né, por diversas áreas, né? Falei demais, mas é uma boa Nada. orientação para vocês por aí. Boa, boa. Perfeito, Esse, Renan. Se me essa, permite, até. Vai lá, pode vai ir lá, lá. manda lá, manda lá. Não, não, o que eu ia falar, igual o Renan falou, a gente tem sempre que lembrar que os casos da vida real são diferentes do que vai estar no Trailhead, né? Ele é um norte para se seguir, ele é ótimo, mas o que vai acontecer no dia a dia, principalmente quando você trabalha, né, consultoria, que você tem mais de um projeto, você vê N problemas. E assim, a bolha que ele falou, eu tive que romper ela 2 vezes praticamente, porque eu sou uma pessoa que começou na área mais ou menos uns 10 anos, talvez até um pouquinho mais atrás, né? Fui o menino do TI também que tinha que entrar naquele servidor gelado, fiquei gripado. E aí, no desenvolver da vida, fiz outras coisas, trabalhei com N coisas, até eu voltar de novo para TI. Para romper essa bolha, ela é realmente difícil, né? O mercado ele é injusto porque é meio que paradoxal. Eles querem, como ele falou, eu ainda acho que ele disse 6 meses de experiência foi muito humilde, assim, foi Muito muito humilde. legal. Porque você vê lá, você tem que ter 20 anos de idade, só que você tem que ter 30 anos de carreira que os caras pedem. Você tem que ter certificação, falar russo, árabe, ter que ter vindo da China e ter ido para a Lua. Você fala, pô, como que dá, né? Então, quanto mais você se apega a casos reais para você ter um portfólio, né, coisas assim, é o que mais vai ser sempre atrativo aos tech leads. E também, como ele disse, a parte não só das hard skills, soft skills. Eu, quando eu comecei anteriormente, o que me distanciou da TI, na verdade, é que a TI antes ela era outra coisa. Ela era uma área extremamente quadrada, né? Como eu posso dizer? Você viu que eu sou uma pessoa que eu tenho tatuagem, então isso fez eu perder emprego na Era a época. área Hoje, dos excluídos, né, cara? Era essa época, a época de quem jogava Gumball, de Ragnarok, World of Warcraft. Era isso, cara. começou no TI porque teve que fazer um servidor private de RAG, né? É, com certeza. Então, falar para o pessoal que quer vir mesmo, que gosta da área, não desanima. A bolha é difícil de romper mesmo, né? É Mas vale a injusto, pena. mas depois que você rompe, vale a pena. Exatamente. Esse ponto da bolha que vocês comentaram, eu tenho vários amigos, porque agora, ultimamente, muita gente viu que é bom o mercado de TI, né? Se a gente se parar para falar, assim, o quanto de vantagens tem, cara, a gente vai falar por horas, e tem muita essa dificuldade, né? Isso é uma coisa que não é só de hoje. Antigamente, há 10 anos atrás, eu passei por essa mesma bolha. Então, isso ao longo dos anos continuou assim. O que que o mercado vê? Não na parte só de Salesforce, em tecnologia como um todo. Eles querem desenvolver software é caro, né? É um produto caro, é uma mão de obra cara. E isso é uma coisa que traz muito retorno. E as empresas que não estão com isso, elas estão atrasadas muitos anos. Então, eles querem, tipo assim, começar para ontem e eles querem mão de obra qualificada. Então, tu vai olhar as vagas, se a gente for ver, vaga aqui na DBC, em qualquer lugar, tá?
90% das vagas que existem no mercado é pleno e sênior. Pleno, sênior, especialista, líder técnico. E aí o cara que é júnior, às vezes não tem muita oportunidade, né? E aí entra que nem o Renan comentou ali, né? O cara tem que entrar para um curso de formação, alguma coisa, alguma iniciativa de alguma empresa, né, que facilita essa entrada aí é, com ele. Falando um pouco dessa área de tecnologia, vagas e tudo mais, como é que é hoje as vagas na Salesforce? A gente tem bastante vaga, tem bastante demanda, não? Tem muita gente para pouca vaga, os salários, como é que são? Como é que é a ideia? Posso começar referente a isso? Eu vim de outra área, né? Eu atuei com Salesforce um tempo atrás. Eu tinha começado primeiro como admin, mexi um pouco como desenvolvedor também. E eu estava em outra consultoria antes que eu atuava como desenvolvedor front-end mobile, utilizando o o React.js e o Native. E, deixa eu ver, a gente está em 2024, eu fiquei em torno de uns 3, 4 anos lá, e a tendência das vagas para essa área de front e mobile caíram muito. Teve um boom gigante na pandemia, né, que foi o que me fez voltar a mexer mais nessa parte, né, que eu sempre gostei de front também, mas o Salesforce eu só vi aumentar. Foi o que me fez voltar para isso, e atualmente estou como desenvolvedor Salesforce novamente. Na minha experiência, eu vejo que assim, as vagas de Salesforce estão muito boas. Concordo com o Guilherme. Eu acabo não tendo muito contato com essa parte de vagas, mas algumas conversas que tem com outros colegas que trabalham em outras empresas, a demanda é por desenvolvedores com experiência já. Como o Glauber estava comentando, né? É um pouco mais complicado você ver dos desenvolvedores novos entrarem, né? Então, foi comentado que seria muito interessante buscar oportunidades de empresas que vão facilitar essa entrada no mercado, né? Mas depois que você já tem um entendimento já tem algum tempo trabalhando com a ferramenta, o mercado ele fica bem amplo. Então, você tem várias empresas com projetos com datas de entrega próximas, grandes volumetrias para serem entregues, né? Então, e diversidade de desafios também para quem quer trabalhar e se submeter a isso, né? Então, você vai ter uma empresa que trabalha com telecom, você vai ter uma empresa de banco, você vai ter uma empresa de seguro, você vai ter uma empresa é, de energia. Então, são várias áreas que estão buscando o Salesforce como base para fazer o atendimento aos clientes e tem uma gama bem grande, né? E isso tanto dentro do Brasil como fora também. Vagas internacionais também tem uma demanda grande. Sim. É a famosa frase, né? Salesforce por a mão, se for, se for, se for, se for, se for, se for, se for. O lance é justamente assim, é uma área que ele tá na roda. Ele não inventa a roda. Ele faz a roda girar mais rápido. As empresas investem dinheiro. Tudo que uma empresa investe em você, ela tá ganhando triplo ou quádruplo em cima de você, do seu salário. Essa é a propensão. Senão ela não pagaria um salário muito grande. Hoje a média salarial de um programador júnior, ela é muito acima da categoria de um programador júnior normal. Programador júnior front-end, back-end ali, tem uma base salarial. Se ele tiver um começo bom, assim, uns R$ 3.500, vamos falar de benefícios e tal. Hoje a média de um programador júnior vai R$ 5.500 ali, para começar dentro da categoria, né? E aí se avança em níveis muito gigantes, assim, muito gigantes. Mas tem que entender que isso tem a ver também com a questão de o quanto você consegue atuar dentro de diversos casos diferentes, que foi o que o nosso amigo estava falando, né? Que é literalmente um processo de experiência. Você não vira sênior ou pleno estudando. Você pode estudar o quanto você quiser, que isso não te garante uma senioridade. Te garante uma senioridade quando você encara projetos difíceis
e começa a entender sobre assuntos que outras pessoas não gostariam de entender. Exemplo de arquitetura, de questões práticas de desenvolvimento, que é o que a gente estava falando bastante, a gente citou sobre os soft skills, né? Hoje eu consigo ensinar como desenvolvedor sênior outros programadores júniores a programar em questão de tempo, mas eu não consigo ensinar eles a se comportar diante de uma reunião, a pedir ajuda, a poder ser uma pessoa agradável para trabalhar ao lado de uma outra pessoa, a ser uma pessoa respeitosa. Não dá tempo de ensinar isso para uma pessoa. Então, os soft skills hoje, dentro do mundo da programação, até porque eu atuo com muitos alunos, né? Então, eu vejo a demanda do mercado constantemente, assim. Os alunos que conseguem conduzir a parte da fala de maneira coerente, poder trazer o que está tendo de aplicação, porque é isso, né? A galera acha que é, se você é pleno ou se você é sênior, você é uma biblioteca humana. A gente só sabe encontrar as respostas mais rápidas, porque a gente já tentou procurar elas de maneiras mais lentas, né? Então é isso que vai conduzindo a gente. Então essa é a diferença, assim, que eu falaria. São salários muito bons, são salários muito altos, mas não caia nessa história de coach de que você vai trabalhar, aprender 6 meses de programação e você vai ganhar R$ 8.000 de salário, assim. Não caia nessa história. Aqui todos têm muito tempo de mercado de TI, tem muito estudo em volta. A gente não tá falando nem de faculdade, a gente tá falando de estudo mesmo, de você abrir o seu YouTube lá na sua segunda tela, abrir o seu VS Code na outra tela e começar a ouvir um indiano com um inglês super truculento, onde você tá aprendendo com ele e você tá agradecendo ele por ele existir, por ele te passar um conhecimento que ninguém tem no YouTube, né? Que é uma coisa muito difícil hoje. O Salesforce, ele não tem tanto conhecimento divagado ainda, porque ele ainda é uma mina de ouro. Dentro da a DBC é uma empresa que ela é mais voltada ao sul, né? Eu sou da região sudeste aqui de São Paulo. Então, na região sudeste, São Paulo, Rio, Minas, Salesforce, ela é extremamente poderoso, essa ferramenta. Extremamente. As maiores empresas utilizam ela. Outras empresas estão utilizando fora desses estados brasileiros, né? Só que é um mercado que está sendo descoberto pela galera ainda. Então, é uma demanda ainda super em alta. Falaram das oportunidades de emprego, tem muitas oportunidades de emprego, a ponto que não tem profissionais suficientes para atender essa demanda ainda, nesse mercado. Então a gente precisa qualificar a galera para que a gente consiga trabalhar isso. Mas as empresas precisam também entender que elas precisam dar oportunidade para que as senioridades aconteçam, dos profissionais. Tem diversos profissionais super qualificados porque eles veem isso como uma ponta de uma saída de problemáticas pessoais da vida dele, né? Pô, quem não quer trabalhar em casa e poder ver o crescimento dos seus filhos acontecer, né? Ou tá com a sua mulher, ou tá com o seu esposo, ou poder conseguir não gastar tantas horas de trabalho no transporte público, né? Ter uma vida um Uhum. pouco mais confortável. Então, é um sonho. A galera vê isso e abraça isso com todas as forças. Tenho grandes estudantes, e posso pautar isso aqui por horas para falar para vocês, assim. Os melhores estudantes desses 3 anos que eu formo pessoas aí, que eu já formei mais de 500 pessoas, não são as pessoas que eram da área de TI. Eram pessoas que nunca pararam de estudar. Então, esse negócio de dom não existe. Disciplina e constância vence qualquer desafio. É só uma questão de tempo, até você alcançar o seu objetivo, assim. Então, até um incentivo, sabe? Continua estudando, Uhum. continua vendo as oportunidades que você tem no mercado, fala com pessoas que atuam nessa área, procura o QI, quem indica, para te dar uma força ali, ver e que você vai conseguir romper essa bolha, você vai conseguir atravessar isso. E Perfeito, essa, ó, e essa mensagem questão, motivacional aí. Vai lá, só, Glauber, só uma interrompi. vírgula, daí eu já passo para ti, Eli. E essa questão do estudo, pelo menos na área, não é só no início, né? Até hoje, todo profissional que ele já está há um bom tempo no mercado, cara, ele vive estudando, né? Hoje eu tô há mais de 10 anos no mercado e sempre tô aprendendo coisa nova, sempre tem desafio diferente, sempre tem coisa, problema novo para resolver. Às vezes começa a entrar tecnologias novas no mercado e a gente acaba aprendendo essa tecnologia nova ou ferramentas novas. O mercado de TI ele é muito volátil, né?
Então, se eu olhar para 10 anos atrás, quando eu comecei a programar, era uma coisa. Era uma coisa quanto a código, né? Então, teve muitas evoluções. Era outra coisa relacionada à ferramenta, a aonde fica os dados, né? Servidores e tudo mais. Então, ao longo do tempo, está sempre se atualizando, porque, de fato, a tecnologia evolui e as coisas evoluem muito rápido, né? Manda lá, Guilherme. Se me permite até fazer um adendo, na verdade, até se essa pessoa ver esse podcast, saiba que eu sou muito grato a ela. Eu quero citar a frase de um rapaz que me ajudou muito, que é o Hamilton. Cara, o que diferencia um sênior de um júnior ou um pleno é, na verdade, só o como você pesquisa no Google, né? Porque, juntando o que o É um Renan bom falou, explanador. você já passou tantos problemas que junta isso, né? Quantos Isso é problemas você verdade. passa, isso massifica a sua ideia e você consegue moldar isso para achar de uma forma mais fácil. Porque a verdade é essa, não tem como você falar que uma pessoa vai ter tudo decorado, né? Que isso é o erro de muita gente que está começando, é achar que você tem que decorar isso, decorar aquilo, decorar tal, tal. Não, cara, se a gente tem a ferramenta para pesquisar, não é errado você pesquisar. Pesquisa. A questão é, você tem que saber como tudo funciona. Você quer gerar, sei lá, um botão que troca a luz, a cor de fundo, isso, aquilo. Tudo bem, pesquisa no chat GPT, pede para ele fazer, mas você entende o que ele está fazendo? Se você quiser trocar a cor do que ele vai fazer quando clicar, você consegue? Então é sobre isso. Né? E A gente tem que conversar, né, perder só cara, esse também. estigma de decorar. Exato, conversar, Trocar porque entra experiência com a também a parte comunidade, da, né? e isso, porque isso também é soft skills, né? Porque a galera de antigamente do TI, que muitos saíram, né? Que a gente está tendo essa renovação de carreiras, os dinossauros do TI antigamente, o maior problema era justamente a comunicação. A pessoa parece que ela se comunicava muito bem com máquina, só que ela não sabia se comunicar numa reunião. Então, como que você vai falar para o cliente se você não tem o dom da fala, vamos dizer assim, não é nem dom, na verdade, né? Porque é uma palavra errada, A mas você não prática, né? tem a fala, prática, exato, né? Então é sobre isso também. É, cara, eu vou te falar que eu aprendi muito vendo o código de outras pessoas. Vou ser bem sincero pra você. Eu aprendo muito, assim. Muito, Desde muito. tento ser uma esponja, assim, pra absorver coisas. Já vi alunos codando muito melhor do que eu, desenvolvendo aplicações, assim, mirabolantes, que aí eu olho e falo, caramba, que cabecinha incrível, né? Ter pensado numa estratégia pra sair assim, não sei o quê. E aí você começa a absorver, você vai vendo. Trabalhar com ótimos profissionais dentro de empresas também, que é uma coisa que eu posso falar aqui da DBC. Atuei com uma equipe incrível de profissionais, não só na área de Salesforce, mas de outras áreas mesmo, gestores, pessoas que pensam ali em você para qualificação, para desenvolvimento. Então, cara, eu acho que isso é o principal fator assim que dá para carregar de uma empresa, sabe? Porque é isso que fica com você, né? Você vai absorvendo o que é de bom um pouquinho de cada um e vai melhorando um pouco a sua performance, a sua visão de você a cada ano que passa, a cada desenvolvimento. É bem bacana. Muito bom, pessoal. Show de bola. Fazendo um resumo, eu ia fazer o resumo lá atrás, mas ficou muita informação. Então, para quem começa, geralmente tem a Trailforce, a gente não explicou tão bem ali, mas é uma plataforma da própria Salesforce, né? A Trailhead. Trailhead, Isso. desculpa, Trailhead. Então, tem esse caminho, tem os caminhos que o Renan falou, o Guilherme, o Johan falou ali também, que tem esse outro caminho, a bolha existe, então, vale da persistência ali de furar a bolha, como o Glauber comentou, eu acho que é em toda a TI, a bolha, ela persiste ali em toda a área, independente da especialização, ela existe. Então, você tem que furar a bolha para colher os frutos. E a TI, ela tem muitos benefícios. Mas uma coisa que não foi falada, eu acredito pelo Renan, ele pode complementar um pouquinho ao que ele comentou, é o tempo de estudo, de investimento que a pessoa vai ter. Tudo bem que tem a questão da senioridade que você citou ali, que a pessoa tem que ter experiência para virar sênior. Ele tem que viver, ele tem que passar por dificuldades para encontrar a solução, ou buscar de uma forma mais inteligente, como o Guilherme comentou, né? Mas o quanto tempo ele levaria ali de estudo para, sei lá, se formar e passar a buscar, usar o chat GPT, como o Guilherme falou, citar um exemplo e entender ele, entendeu? Então, quanto tempo ele levaria, já que você trabalha com essa Sim, parte de formação? claro. Então, eu costumo dizer que tempo não é quantidade. Quer dizer, estudo não é quantidade, estudo é qualidade.
Então, não adianta você ficar em frente a um computador ou pegar livros e ficar 5, 6 horas por dia estudando, sendo que você não vai conseguir ter uma taxa de absorver aquele conhecimento. O que eu sugiro é qualidade. E aí eu vou sugerir uma qualidade dentro do que é o seu dia a dia. Às vezes, para mim, que sou uma pessoa que não tenho filhos, garantir uma qualidade de estudo se torna um pouco mais fácil dentro da minha realidade, porque eu não tenho outras preocupações a não ser um cachorro caramelo, que eu tenho que dar comida para ele todos os dias e levar para passear. Mas, se você tiver ali 15 minutos, onde você consegue todo dia parar efetivamente e estudar, vai ser muito bom a um longo prazo nisso, que é o que eu falo constantemente sobre constância, né? A disciplina é que você não pode esperar a motivação. Motivação vai ver um dia no seu mês que você vai falar assim, cara, vou vir estudar. E eu vou contar uma dica para vocês, hein? Programação é uma constância onda de eu sou Deus e sei de tudo para eu não sei nada o que eu estou fazendo aqui nessa área. Basta você pegar desafios constantes e não vai mudar a senioridade. Você sendo júnior, pleno, sênior, tech lead, arquiteto, qualquer coisa, tem dias e dias, né? Mas o que te mantém é você ter uma constância. Então, as minhas sugestões primeiro, se conheça, saiba como você aprende, como você gosta de estudar. Tem gente que prefere ouvir coisas, tem gente que prefere escrever coisas, tem gente que prefere ver vídeos e reproduzir isso, tem gente que prefere ter estudos com uma outra pessoa. Você precisa se conhecer. Cada pessoa é diferente. Não existe uma regra. Existem muitos caminhos acadêmicos, estratégias acadêmicas que podem te ajudar a ter uma melhor performance nos estudos, que é o que a gente aplica hoje aqui na DBC, né? E eu imagino que também outros lugares com ótimos profissionais também vão te ajudar a qualificar isso. Então, o que que o instrutor ele consegue fazer? Ele reduz todo o esforço que você vai ter de procurar informações, de você entender informações, ele vai pautar isso em aulas práticas e dinâmicas para você aprender. Então, se conheça, qualidade de estudo e efetivamente não tenha medo de errar. Pratique muito, constantemente. Constância também, né? A constância é a chave. Pratique bastante, cara. Pratica bastante, faz bastante projetos pessoais, né? Entenda o porquê que você usaria o Salesforce no seu dia a dia e tenta fazer um projetinho para você. Às vezes é um projetinho para você colocar suas finanças, às vezes é um projetinho para alguém da sua família que tem uma empresa que você poderia colocar o Salesforce. O Salesforce ele já quer que mais usuários venham e atuam aqui. Como o Johan falou, ele já distribui para você uma conta de desenvolvimento gratuita, onde você consegue brincar pra caramba lá, para fazer muita coisa, que é muito parecido com uma organização real, só que você vai ter quantidades menores de recursos, no sentido de envios de e-mail ou de respostas de API, você tem uma limitação menor ali. Mas para um desenvolvedor dá para brincar muita coisa. E aí, cara, troca informação, fala com outras pessoas que atuam, entrega o projeto, pede demanda, cola nessas pessoas, pede para as IAs gerarem cases para vocês e vocês tentarem responder isso, trabalhar isso. E é isso. Acho que essa é a melhor sugestão que eu posso dar, assim, que funciona para muita gente. E Funcionou digo para mais, muita essa gente dica mesmo. que você disse daí vale ouro porque antes não tinha isso. Você poder pedir para um chat gerar case para você fazer, em vez de você pedir para ele gerar resposta, peça para gerar desafios, né? Como o Renan falou. A gente não tinha isso antes. Não gere respostas pelo chat GPT, galera. Não Por favor, diga. não faça isso. A gente que é programador, a gente sabe na hora quando um código é do chat GPT ou quando uma pessoa fez ali. Dá para entender na hora isso. Falando de IA, já que você partiu pro assunto de IA, então vamos para um pouquinho, mudar um pouquinho para os seus esforços ali, questão de tendências. Geralmente CRM parte um pouquinho para a tendência de IA e também low code ou no code, né? Como vocês veem um pouquinho disso? Porque partindo um pouquinho pro no code gera um pouquinho medo naqueles devs, né? Ou pro no code, nossa, não vai ter código, não vão precisar de mim. Qualquer pessoa vai pegar e arrastar aqui. Então, como vocês enxergam o Salesforce? E se ele está tendendo para isso, como alguns outros CRMs estão. Bom, o Salesforce ele tem ferramentas que, que proporcionam o low code, né? Até
os princípios ali de desenvolvimento par- indicam que você primeiro deve tentar resolver os seus problemas sem o código. Então, dependendo do que você precisa implantar, então você tem um caminho ali. Tento fazer isso aqui. Ah, não deu. Ah, eu tento fazer isso aqui. Ah, beleza, é mais complexo, essa ferramenta aqui não me atende. Hoje a gente tem o Flow dentro do Salesforce, que é uma ferramenta low code, que ela já atende muitas demandas, porém ela tem algumas limitações e que consegue fazer várias coisas bem legais lá. Só que dependendo da quantidade, né, do que você precisa fazer, com certeza é melhor você já ir para um código que você consegue personalizar muito mais. Mas boa parte, grande parte das coisas você consegue resolver com Flow. E o Salesforce também tem uma inteligência artificial que é o Einstein. Então, eu não conheço muito do Einstein, não posso explicar muito sobre ele, mas ele consegue identificar tendências, valores, sugerir produtos, sugerir produtos que você tem cadastrados dentro do Salesforce e você consegue criar uma inteligência para ele, mas tem ferramentas de AI low code sim no Salesforce. Se me permite completar, eu digo assim, seguramente que pelo menos 90% dos problemas é possível realizar com o flow do Salesforce de tão forte que ele é, né? A tendência do Salesforce é sempre diminuir essa parte de código, mas ainda assim eu não acredito que vá ficar zerado. Digo de alguém que veio, por exemplo, trabalhando na parte de React, cara, tem muita coisa pré-pronta ali que é maravilhosa, assim, para você ganhar, sei lá, 1, 2 meses de projeto, né? Às vezes você fazendo aquela construção, arquitetura, e você simplesmente já inicia ali e tem tudo isso para você só organizar o como o cliente vai querer. Então, isso é uma força muito grande, porque, querendo ou não, quando você lida com projetos, a gente sempre tem que lembrar que tempo é dinheiro, né? E não é pouco dinheiro que se trata nessa parte de TI. Então, eu acredito que, assim, por mais que a tendência seja reduzir os códigos, falar que não vai ter, não acho que chegue a isso, de não ter nada, que vai ser tudo drag and drop ou coisas assim, sabe? Então sempre vai Eu, precisar, pelo menos, principalmente pela essa estilização do cliente. Desculpa, é, pode falar, meu querido. não, eu tenho opiniões polêmicas aí, polêmicas. Eu Joga não, na mesa. eu não sou muito fã de concordar que o Salesforce é low code, assim, mas eu entendo e eu concordo com todas as opiniões que foram pautadas ali pelos meus colegas, assim. Realmente, o Salesforce prefere que você procure soluções nativas do que você desenvolva soluções, mas ao meu ver isso é uma prática em todo tipo de programa, né? Desenvolvimento requer uma astúcia de customização que às vezes o cliente tem uma regra de negócios, meu parceiro, gigantesca. E aí você tem que aprender sobre realizar chapa de aço ou vidro temperado. Como que acontece isso para você conseguir produzir essa marca para ele? Existem sim hoje ferramentas administrativas aonde são point clicks, mas que você precisa entender sobre lógica de programação e desenvolvimento para você aplicar. Tanto é que até a Salesforce, a gente tem algumas ramificações, né? Normalmente tem uma pessoa que ela é especializada na parte de administração, então ela consegue moldar essas ferramentas com mais facilidade. E tem uma pessoa que ela normalmente desenvolve, tem mais aplicação de código, que é o que a gente acaba trabalhando bastante ali. Mas olha só, se você vai atuar como Salesforce, antigamente tinha bastante uma questão de, você é back, você é front. Hoje em dia, eu só vejo você é full stack. Então você precisa entrar no back-end ali, saber fazer uma linha de comando em SQL, SOQL, que é o que a gente usa. Você precisa saber fazer uma programação baseada em programação orientada a objeto, tá utilizando recursos ali dentro, com Apex, trabalhar com triggers, ao mesmo tempo que você consegue dar manutenção em Aura, LWC, que são componentes front-end, onde você vai utilizar uma linguagem totalmente voltada para JavaScript, Angular, React. Então, você vai ter uma diferenciação ali, sabe? Então,
cuidado só um pouco com isso, porque você tem que saber programar. Efetivamente, você tem que saber codar em diversas linguagens diferentes se você vai atuar nessa área. Pode ser que você encontre uma empresa que tem stacks separadas e que produza isso de maneira integral, né? Mas é o mercado, né? Você quer ganhar dinheiros? Se você for full stack, você está ocupando qualquer área que pode aparecer na sua frente, ganhando dinheiros. Se você vai trabalhar com uma parte de back, você é mais voltado para vagas de back, de front, de front. Então, tudo depende hoje da necessidade que você tá. Mas efetivamente, você precisa aprender a programar. E aí você pode ser um programador que manja muito de código, sabe fazer os códigos, mas é o que eu mais vejo. E que você acaba não tendo o recurso por trás, que é as aplicações lógicas do porquê que você está aplicando aquele código, né? Então, quais são os princípios de uma programação orientada a objeto? O que que é um banco de dados orientado? O que que é um banco de dados não orientado? Quais são os recursos que você vai fazer de uma API REST, uma API SOAP, quando você for trazer isso lá dentro da arquitetura? Você vai usar uma trigger ou você vai usar um flow para produzir? Qual que é a quantidade de e-mails que uma trigger é capaz? Qual que é a quantidade de flow que ele é capaz? Então, ali você vai galgar os próximos passos, né? Se você, mesmo que você tenha um pouco mais de dificuldade no começo, você expande seu horizonte para você conseguir fazer a produção ali de virar um futuro arquiteto ou até tech lead ou um desenvolvedor um pouco mais consciente, né? Que o que está rolando de vagas lá fora de Salesforce não está escrito. E para toda a cadeia de Salesforce, né? Que como você disse, a gente nem citou antes, a cadeia de empregos pro Salesforce é gigantesca, assim. É, tem QA, tem bastante coisa, né? Não tem só desenvolvedor, né? É interessante que aqui está Exato. um papo do bolinha desenvolvimento, mas O assim, papo tem do dev, vários. mas tem para É, todo mundo. Tem para ele, tem, tem para ela, tem para tem quem para quiser. vários, tem para vários. Ó, então, para quem está começando na área, não precisa ter aquele medo. Meu Deus, vou começar no Salesforce e daí aprendi Apex aqui e de repente a plataforma vai virar do nada low code, ou se a tendência for low code ou no code. Independente disso, vai ter a especialização e o objetivo do cliente ali, que às vezes é tão específico, como você deu o exemplo da chapa de ferro, vidro temperado, e ainda assim vai precisar de um dev ali. Eu acho que eu Sim. estava pensando um pouco com o que você estava falando, vai muito de você conhecer as ferramentas que ele já te proporciona, você saber usar elas e também especializar elas com o código. Tendo em vista que você falou do código, eu fiquei curioso. Dentro do Salesforce, quais integrações de linguagens ou serviços você consegue estar colocando dentro dele? Cara, são muitos tipos de aplicações que a gente consegue. As mais comuns são as APIs REST SOAP que a gente consegue fazer. O Salesforce, só para ter uma noção, ele é um CRM que ele é capaz de se conectar com qualquer outro tipo de programa. Essa é uma das maiores vantagens dele de desenvolvimento. Ele é tão poderoso que ele se conecta com o concorrente principal dele, mas o concorrente dele não se conecta com ele, com o CRM. Então ele pode falar assim: ah, tá tudo bem, você pode usar o meu concorrente de CRM, mas me usa também um pouquinho ali, ó, que você vai ver que logo logo você vai querer parar de usar o outro para usar as minhas aplicações. Então hoje a gente tem muitos tipos de aplicações, mas principalmente eu acho que a maior conexão que a Salesforce abrangeu assim provavelmente é o JavaScript, ao meu ver, né, como desenvolvimento, assim. Então, hoje a gente tem leitores de código onde você escreve em Apex e ele reconhece comandos em JavaScript, né? É como se você estivesse programando em Java e o Java está lendo o seu JavaScript do que está acontecendo ali, constantemente de informações. Para mim, no mundo do desenvolvimento, isso é uma revolução. Você conseguir imputar dados direto pelo seu front-end e ele cair no seu banco de dados orientado, indicando as informações que ele está e você dando manutenção nele a qualquer momento. Muito forte isso. É muito forte. Aí a gente consegue ver pelo menos alguns pontos do porquê ele está ali despontando, né, como primeiro ali CRM do mercado, né? Essas abordagens eu acho que faz o diferencial dele. A gente tá mais ou menos uma hora ali mais de uma hora, correto, Glauber, de podcast, então a gente já pode encaminhar pelo menos para as perguntas finais ali. Tem alguma pergunta, Glauber? Ou posso? A gente chegou a falar bastante, né? Mas normalmente a gente gosta de encerrar ali.
com alguma dica para o pessoal que quer entrar no mercado. A gente falou lá da plataforma de treinamento, mas além da plataforma de treinamento, onde é que a gente acha algum curso? Se vocês conhecem alguma iniciativa, alguma empresa, pode comentar até da DBC, né, que a gente tem hoje ali, e o Vencer, né? O que mais que vocês enxergam que é um ponto de partida para quem quer iniciar no Salesforce, né? Tanto o cara que vai começar do zero, quanto o cara que quer virar a chave para programar em Salesforce, né? E já programa em outras coisas. Posso, posso citar um canal do YouTube que me ajudou muito, assim, de Claro, fora? claro, Sem problema. pode mandar. Cara, um canal que me ajudou muito é o Aprenda Salesforce. De verdade, assim, um canal muito bom. Faz um tempinho que não tem atualização, pelo que eu vi, mas é muito bem explicadinho. Realmente aprendi bastante por lá. Não sei se o pessoal tem outras indicações, Show, é que show. esse, além do Trailhead, foi o que mais me ajudou e os indianos, né? Como o Renan disse antes. Eu tô deixando vocês falarem porque eu falei muito já. Eu tô meio que com vergonha de tanto que eu falei. Tô esperando o pessoal falar um pouco também. Bom, para mim, a minha indicação é o Trailhead. Eu iniciei por lá, então eu tive muito ensinamento básico dali e depois, com tudo que a gente comentou, né, é aplicar, é você fazer, você tentar resolver um problema. Dentro do Trailhead a gente tem umas super medalhas que trazem desafios que são um pouco parecidos com o que a gente teria no dia a dia, onde eles não dão dicas, né? Que seria ali para você tentar resolver você só assim. Quando você está fazendo ali uma trilha para aprender, eles vão lá e realmente te ajudam e falam, ó, aqui você coloca isso, agora você usa esse negócio, agora você vai para cá. E nesses super desafios, não. Eles te dão o problema e você tem que chegar do outro lado. Então, uma outra forma também do pessoal, fazendo um jabá aqui da empresa, né? A gente tem um projetinho que se chama Vencer. A gente já está na nossa 14ª edição, que a gente tem como princípio poder fazer uma capacitação de pessoas que estão ingressando ou que estão estudando alguma faculdade de TI ou uma área correlacionada, né? É uma primeira obrigatoriedade, então precisa estar cursando a faculdade. Mas às vezes eu digo que você está começando, está no primeiro semestre, né? Também você pode ingressar nessa área. Você vai ter que passar por algumas etapas, ali onde a gente tem uma prova técnica bem tranquila, para saber os princípios se você tem uma lógica de programação. Você passa por uma parte de identificação de personalidade, por um time de RH, um time de psicólogos preparado para isso. E aí a gente faz a ingressão dentro dessa área, né? Então, dentro quando você passa no projeto do Vencer, você pode seguir pelas stacks que eu já tinha comentado, que é analista de dados, você pode trabalhar como QA, você pode operar como full stack, e uma delas, que é o que a gente está falando, é a stack de Salesforce, né? Na qual eu sou o instrutor ali e cuido de toda a parte acadêmica, com aplicações Salesforce aqui dentro da empresa de DBC. Eu faço parte da categoria de arquitetura também, indico melhores moldes para os nossos clientes, soluções para quem precisar. O que é bacana lá? Lá você vai aprender, cara, desde a parte de como mexer no GitHub, no Docker, uma estrutura de metodologias ágeis, Scrum, Kanban, até as principais tecnologias Salesforce, campos de administração, Flow, Apex. Você vai estudar sobre LWC, Aura. Você vai estudar ali sobre temáticas do que é um banco de dados orientado, POO, como usar um System Pattern Design. Eu ensino arquitetura para a galera. Pauta também ensinamentos ali sobre IA, que a gente não, a gente chegou a comentar que é o Einstein, né, que é a IA própria da Salesforce, como você vai poder utilizar chatbot, fazer recursos para o seu cliente. Então ali você tem uma capacitação, né? Eu basicamente tento diminuir o percurso de vocês, melhorando o que você tem de maior performance e tentando ajudar o que você tem como baixo de desempenho, assim. Às vezes é um baixo desempenho de soft skill, eu dou uma força, às vezes é um baixo desempenho de hard skill, eu dou uma força também. E o mais legal é que tem a chance de, no final do curso, você ser encaminhado para um dos nossos clientes que atua com o Salesforce, né? Então, tudo depende de uma escala muito maior do que é só a nossa vontade, né? Se fosse só a nossa vontade, com certeza empregaria todos os meus alunos, mas a gente tem uma equipe de pessoas que trabalham e operam em volta para que isso seja possível, assim.
Então a gente tem normalmente um processo muito funcional, sabe? Uma operação bem bacana. E o melhor disso tudo, né? O melhor disso tudo, você é contratado pela DBC, então você ganha para estudar. Você é contratado como estagiário, você vai tirar um dinheirinho ali enquanto você estiver performando e estudando, né? Mas já vou antecipar, não é fácil, não é tranquilo, é puxado. São 6 horas de estudos diários, a gente cobra bastante, tem bastante case, bastante tipo de trabalho em equipe. Você trabalha com muita modalidade e recurso novo, não é aqueles vídeos, né, que a gente está acostumado a aprender aí fora, mas vale muito a pena. Vale muito a pena, porque o avanço que você tem de estudo é extremamente significativo. É extremamente significativo, assim, a ponto de a gente formar turmas profissionais qualificados que passaram e atuaram em cases e perfis de pleno em empresas, sabe? Então, é claro que, conforme eu disse já, o que te garante como pleno não é o conhecimento, mas sim a sua experiência, como você maneja a sua equipe, como você trabalha. Mas tendo conhecimento técnico, pô, já é um grande avanço. Quer dizer que você já pode performar com muita sabedoria dentro de um júnior, né? E o que é melhor, a galera não vai esperar tanto de você e você vai lá e surpreende todo mundo. Então, isso é uma coisa bem bacana. Momento jabá encerrado. Muito bom, pessoal. Foi muito bom o papo. Falamos sobre Salesforce, falamos sobre parte técnica do Salesforce, abordamos carreira, mercado, falamos sobre novidades, tendência do Salesforce e também demos case de sucesso. Eu acredito que foi muito produtivo, então eu já deixo o meu agradecimento aqui, tá? Para Johan, Renan, Guilherme, Glauber também por estar sendo meu parceiro hoje como co-host. Ok, isso agradeço o convite. A gente que agradece. E a gente encerra por aqui o podcast de hoje. Então, muito obrigado, pessoal. E voltem e continuem nos ouvindo. Valeu, pessoal. Valeu, Show de gente. bola. Obrigado, Obrigado, viu? pessoal. Abraço. Valeu. Um Obrigado, abraço. pessoal. Um abraço.